Oi, pessoal! O meu nome é Lorena Sá, com o Centro para a Vida em Abundância. Graças a Deus, nós começamos a falar do Reino de Deus. Esse ano de 2019 começa com uma completa renovação das nossas mentes, uma completa libertação de toda a caixa. E eu estou muito abençoada porque Deus está falando conosco, amém? No dia de hoje, e vocês precisam me perdoar se eu não conseguir manter, porque eu acabei de gravar a mensagem em inglês e Deus realmente está falando hoje. Nós vamos estar falando do fato de que Deus não está encaixotado e não existe nada por acaso com Deus. Que as coisas que Deus planeja não são casuais, que tudo isso envolve anjos e envolve milagres, desculpa. Pessoal, a minha oração é que Deus continue a nos tocar com essas mensagens. Mas se Deus tocar na sua vida, eu peço humildemente que você divida, compartilhe esse vídeo. Amém? Nós vamos ler do livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 45. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, 26 a 45. Esse é o único livro em que fala com detalhes o que aconteceu logo antes de Jesus nascer. E diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de descer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Nós vemos aqui, amados, que antes de Maria engravidar, antes de ela ir visitar Elizabeth, o anjo a visitou. Então aconteceu o sobrenatural primeiro. O sobrenatural veio antes do físico, do natural. E nós podemos ver também que não foi nada por acaso, que Jesus precisava vir de Maria, que era prima de Elizabeth, de Isabel. Então, às vezes a gente
tenta conceber com a nossa mente quando a gente lê essas passagens. A gente pensa da maneira que acontece na nossa vida quando temos marido ou quando temos, enfim, algum relacionamento. A gente pensa que essa gravidez foi planejada talvez por Deus no ano anterior ou no ano 2 anos antes. A nossa mente não consegue conceber a grandeza do plano de Deus. Mas vamos ali no livro de Mateus, capítulo 1, 17, para entendermos o que Deus está tentando dizer hoje para nós. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Amém? A partir desse versículo que vem logo após toda a genealogia de Jesus, nós podemos ver, queridos, que Deus não planejou a vinda de Jesus um dia antes, 1 ano antes, 2 anos antes. Diz a palavra de Deus que tudo isso já estava escrito antes da fundação do mundo. Já estava planejado. Então Deus fez tudo perfeito. 14, 14 e 14. Amém? Então nós precisamos deixar Deus quebrar algumas barreiras, alguns limites que nós temos colocado na nossa mente e no nosso coração. Próxima coisa que Deus estava ministrando comigo é no momento que Maria entra na casa de Isabel. Diz assim no versículo 41: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Hoje Deus está desfazendo algumas verdades que são limitantes, algumas coisas que aprendemos que nos limitam. A capacidade da gente poder conceber a grandeza de Deus, a falta de limites de Deus. E por que, irmã Lorena, que é tão importante nós percebermos a falta de limite de Deus? É importante porque Deus tem um propósito na sua vida. E tudo aquilo que te limita não vem dele. Deus já fez, ele já te deu até algumas visões do futuro. Ele já te deu até alguns sonhos. Talvez você tenha enterrado eles porque parecia tão impossível. Amados, eu também já fiz isso muitas vezes e a minha tendência é fazer isso. Deus não nos dá o mapa inteiro do plano dele. Ele nos dá algumas peças aqui e outras ali. Mas existe um processo que Deus está fazendo. Muitas vezes esse processo dói. Esse processo é difícil. O mais difícil de tudo é que todos esses limites que nós temos, todas essas verdadeiras caixas que nós temos, precisam ser derrubadas. Toda a muralha que nós temos precisa ser totalmente derrubada para nós entendermos que o que nos limita não é de Deus. Amém? Nós temos a tendência de nos desanimar facilmente. Nós temos, e Deus já sabia disso. E porque todos os escolhidos dele, nós podemos ler na palavra de Deus. Me vem à cabeça o versículo de Josué: não desanime, eu estarei contigo. Josué se via como apenas um menino. Ele teve aprendendo muitas coisas diante do relacionamento de Deus com Moisés. Mas Deus estava dizendo: não desanime. Porque ele iria ter que continuar o que Deus começou com Moisés. Então nós temos essa tendência a desanimar, porque nós temos algumas pecinhas e achamos que aquilo é muito impossível. Amados, quando o propósito é de Deus, ele vai ser impossível para nós conceber, vai ser impossível para nós entender como é que Deus vai fazer. Amém? Mas isso não quer dizer que nós precisamos desistir. Vamos pensar aqui.
no verso 45, aonde Elizabeth fala, Elizabeth está cheia do Espírito Santo. Ela falou, no verso 42, ela profetizou. Primeira coisa, amados, muitos de nós ouvimos ou acreditamos que a gente precisa impor a mão para uma pessoa receber o Espírito Santo. Amém? Eu não estou aqui falando contra nenhuma doutrina, eu não estou aqui atacando ninguém. Eu acho que pode acontecer sim, mas tudo que é limitante e que diz que é desse jeito que Deus tem que fazer, não é de Deus. Amém? Porque Deus pode fazer desse jeito, mas Ele pode fazer do outro também. E aqui nós estamos vendo o exemplo disso. Quando Isabel vê Maria, o bebê no seu ventre pula e ela é completamente cheia do Espírito Santo. Amados, isso é muito antes de existirem os apóstolos. Isso é muito antes de existirem os discípulos e o ministério de Jesus. Aonde começou lá no livro de Atos, após o enchimento do Espírito Santo sobre os apóstolos, começou essa doutrina de dizer que precisa se colocar a mão para que a pessoa se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não tem limite. Isso pode acontecer sim com a imposição de mãos. Mas vemos aqui que Elizabeth foi cheia do Espírito Santo por causa da presença daquele bebê. A presença daquele bebê no ventre de Maria, que ainda nem se via naquele momento. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, em voz alta diz a palavra, ela falou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Na nossa falta de fé, nós podemos começar a racionalizar isso e dizer: mas isso é porque elas já tinham conversado e a Elizabeth já sabia que ela estava grávida e coisa e tal. Não. O que está dizendo aqui é que quando Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, tudo isso aconteceu. Quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, nesse momento, em voz alta, ela exclamou: Deus está falando com alguém hoje que não gosta de entrar em igreja onde as pessoas falam alto. Eu não gostava. Uma vez eu entrei numa igreja e falei: a minha cabeça, os meus ouvidos não são pinico. Parem de gritar porque eu estou ouvindo. Amados, às vezes, quando somos cheios do Espírito Santo, a voz aumenta. Muitas vezes é Deus fazendo. Deus precisa falar um pouquinho mais alto, às vezes, com você que não gosta. Porque você não está querendo ouvir. Amados, olhem bem. Ela aumentou a voz e ela profetizou coisas que ela nem sabia. Era o Espírito Santo falando através dela. Abençoada é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E olhem o que aconteceu, o mais incrível de tudo. Depois de estar na presença de Deus, ser completamente cheia do Espírito Santo e profetizar, ela fala: Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela sabia tudo isso pelo Espírito Santo. Ela sabia tudo isso, estava sendo confirmado no coração dela pelo Espírito Santo de Deus. E quando ela realmente sentiu a presença de Deus, ela... Por que, Deus, que eu sou tão abençoada? O que eu fiz para merecer tudo isso? Ela cai em si e ela tem noção da sua pequenez diante do seu Senhor. Amados, nós não precisamos forçar ninguém a se arrepender. É o Espírito Santo que faz as pessoas se arrepender. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. É o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo de Deus que faz a pessoa se humilhar ou começar a ser humilde. Nós precisamos buscar essa presença sobre a nossa vida. E Deus constantemente irá nos fazer mais humildes e mais a semelhança dele mesmo.
mais Christ-like, como se fala aqui na América. Amados, eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. Eu quero falar só mais uma coisa no versículo 33. O versículo 33 diz: Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Amém? Nós fomos como gentios, nós fomos implantados na árvore de Abraão. Nós somos agora escolhidos e filhos de Deus. Aqueles que são parte do reino de Deus são filhos de Deus. E diz aqui, o seu reino jamais terá fim. Deus tem preservado a sua palavra e o seu reino e continuará e não vai acabar. A perseguição, as contradições aumentam, a pressão aumenta, a resistência aumenta, mas Deus não vai acabar. O reino de Deus não vai acabar, bem pelo contrário, ele irá expandir em nome de Jesus Cristo. Tenha um belo dia na presença do Senhor.